O nosso programa já vai começar, mas antes eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal aqui no YouTube. Por R$ 14,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos, aprofundando os assuntos mais importantes do momento. E você já segue o IB nas redes sociais? O seu apoio é muito importante para nós. Desejamos a todos um bom programa. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindo, querido Henrique Zimmermann. Henrique, que dias, né? Tudo em Israel é histórico. Tudo que acontece no Oriente Médio, a gente pode dizer que é histórico. Agora, essas últimas 2 semanas, eu acho que muita coisa ainda vai ser escrita, muitas séries e filmes vão ser feitos a respeito. Me conte qual é a situação agora e como foi essa noite. É provavelmente a guerra com mais êxito por parte de Israel. É uma guerra que ainda vamos ter muito tempo para resumir e para explicar o que aqui aconteceu. Mas eu quero te explicar as últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, eu estava ontem num lugar que se chama Ness Ziona, aí há o Instituto Biológico Israelense, mas há, sobretudo, muitos bairros residenciais que tinham sido destruídos umas horas antes por mísseis lançados pelo Irã. Eu fui lá para fazer uma matéria e, de repente, começou a soar os alarmes. Vamos voltar aí daqui a um momento e deixa-me saltar para a frente. Ontem à noite ouvimos o que sabíamos que podia acontecer, e é que o Irã ia atacar objetivos norte-americanos. O Irã está numa situação dramática, Leila. Eu acho, vendo assim superficialmente os mídia da América Latina e da Europa, eu acho que não se explica com profundidade o que acontece dentro do Irã. Israel deu um golpe ao Irã sem precedentes, desde a criação deste regime iraniano em 1979, quando foi a Revolução Islâmica. Não só que destruiu uma parte essencial do poder nuclear do Irã, que deixa de ser um problema para Israel nos próximos anos, pode vir a ser outra vez no futuro, mas nos próximos anos deixa de ser um problema. Há outros mais urgentes. Por um lado, Israel destruiu uma parte importante dos mísseis balísticos do Irã, apesar de que de 550 mísseis que eles lançaram sobre Israel em 12 dias, houve 70 que conseguiram penetrar os sistemas, ou seja, 12% que conseguiram penetrar os sistemas de defesa israelenses e norte-americanos. Não é só os israelenses, há também o TAD norte-americano, a parte da cúpula de ferro, do Kela David e do Arrow, do Flecha. Em qualquer caso, até mesmo esta madrugada, nós vamos por parte. Primeiro, o ataque sobre a base El Udeid dos Estados Unidos no Catar. Vimos esse ataque e vimos que dos 10 mísseis lançados, a maioria foi interceptada e houve só algum que impactou em zonas vazias, e depois soubemos que anteriormente os Estados Unidos, que têm lá 10 mil soldados, tinham evacuado todos os aviões da base El Udeid no Catar, em Doha, tinham evacuado tudo e tinham também ordenado aos seus soldados ir para refúgios, como os refúgios que nós temos aqui em Israel, para estar protegidos. Quer dizer que não houve nenhuma vítima, nem nenhum dano na base de El Udeid. Rapidamente entendemos que havia aqui qualquer coisa que tinha sido pactada a priori. Foi tudo uma encenação que foi mediada pelo Catar, entre os Estados Unidos e o Irã. E os Estados Unidos anunciaram ao Catar, o Trump pediu ao emir do Catar, a Thani, que dissesse ao Irã que Israel está disposta a parar. Ontem compreendemos que Israel sentiu que tinha cumprido as suas missões. Só ontem, eu vou-te dizer uma coisa, houve mais ataques do que em qualquer outro dia, contra projeto nuclear de novo, contra até a prisão de Evin, onde há gente da oposição iraniana que está sendo, eu ontem falei com
um iraniano israelense que veio para Israel quando tinha 15 anos e que me contou que ele, porque tinha um corte de cabelo ocidental, foi nos anos 90 levado para a prisão, esteve na prisão e bateram-lhe, torturaram-no até que o libertaram depois de 24 horas. Teve sorte, mas segundo ele, é uma prisão onde há gente que é torturada, violada, homens, mulheres, queimados, coisas horríveis que acontecem normalmente a ativistas políticos contra o regime. Israel bombardeou essa prisão e bombardeou outros objetivos do regime, sobretudo, e isto é muito importante, Leila, que te lembres para depois, quando falemos do futuro, sobretudo Israel destruiu as guardas revolucionárias iranianas, matou só ontem centenas de membros das guardas revolucionárias e praticamente não tocou no exército iraniano. Tu sabes que há duas forças militares, uma o exército, que se ocupa de defesa, e outra as guardas revolucionárias, que se ocupam de ofensiva e sobretudo de mísseis balísticos e do projeto nuclear, etc. Israel destruiu as guardas revolucionárias que são mais radicais, mais fanáticas, mais próximas ao líder supremo Ali Khamenei e deixou o exército. Porquê? Pensando no que pode vir a acontecer no futuro, quando se cria esta bola de neve que já está rodando, roda ainda mais e possa pôr em perigo o regime dos ayatollahs, que haja uma alternativa, ou seja, que haja chefes do exército que possam tomar o poder, ao menos temporariamente, no caso de que tudo isto aconteça. O cessar-fogo foi declarado para hoje de manhã, 7 da manhã de Israel, 1 da manhã, hora brasileira. Nós estivemos toda a noite no refúgio, 6 vezes até às 7 da manhã, 00, o Irã lançou mísseis sobre todo o país e teve um êxito muito triste em Beersheba. Conseguiu dar num prédio de onde aparentemente morreram 4 pessoas, talvez 5, não sabemos ainda, e houve 13 feridos, e o prédio ficou de 7 andares, ficou praticamente destruído, para eles dar-lhes a possibilidade de poder dizer que conseguiram fazer danos. Em qualquer caso, eu quero que tu entendas uma coisa. O Irã matou 30 pessoas em Israel, em 12 dias de guerra. Isso é o que o Hamas fazia num atentado suicida dos anos 90 e do princípio dos anos 2000, na segunda intifada, num só atentado. Ou seja que o número de mortos é um número relativamente baixo. O governo de Israel pensava que só no primeiro ataque do Irã, minutos depois do ataque da Força Aérea e do Mossad, poderia haver entre 800 e 4.000 mortos em Israel. Graças a Deus, isso não aconteceu, mas o que sim vemos é que cada lado pode contar ao seu povo, à sua opinião pública, a sua versão. Ali Khamenei vai poder dizer: nós destruímos Tel Aviv, que aliás não é verdade, mas digamos, e até destruímos Beersheba, e Netanyahu e Trump vão poder contar ao mundo e à população israelense que destruíram o poder nuclear do Irã, apesar de que ainda há centenas de quilos de urânio enriquecido nas mãos do Irã, e esse é um ponto muito importante para o futuro. Neste momento o Irã não tem todos os ingredientes que necessita à volta, e são muitos, para poder fabricar uma bomba nuclear. Ou seja que o tema nuclear fica estacionado por uns anos, apesar de que eles tenham ainda urânio enriquecido, o que é ainda um problema. Em qualquer caso, eu falei antes da oposição, eu queria te dizer que eu acabo de ver há uns minutos um comunicado do Conselho Nacional da Oposição do Irã, que é um dos grupos principais que se tenta organizar para tentar derrubar definitivamente este regime que está muito debilitado neste momento, depois desta guerra, e pede apoio à comunidade internacional para derrotar este regime teocrático obscuro que representa nem a Idade Média, eu acho que antes da Idade Média, que representa valores que a maioria da população iraniana se opõe a eles. Porque, Leila, há um tema do qual nunca falamos. 55% da população do Irã, repito, 55% tem entre 15 e 40 anos. E eles querem um futuro diferente para o seu país, a maioria deles. Eles não querem este regime que estava
pelo menos até há 12 dias, eu não sei agora, entre 10% e 15% dos 92 milhões de iranianos, quer dizer que é uma minoria que controla pela força e pela brutalidade este país, mas que neste momento essa minoria vê como a maioria dos militares. São 430 mortos que há no Irã nestes 12 dias, a maioria deles generais das Forças Armadas, gente dos serviços secretos, das milícias Basides, das guardas revolucionárias e muitos cientistas nucleares que tinham na sua mente o futuro do projeto nuclear. Israel acabou com a sua força. Eu acho que isso é um tema extremamente importante porque pode-se reconstruir uma central nuclear, mas reconstruir os conhecimentos é sempre bastante mais complicado. Henrique, rapidamente, Israel diz que o Irã já violou o cessar-fogo, que teria havido 2 lançamentos de mísseis. O Irã nega, Israel diz que vai retaliar. Então, mesmo o cessar-fogo, a gente pode dizer que ele ainda é incerto? Não, eu vou-te explicar porquê. Porque, segundo o cessar-fogo anunciado por Donald Trump e pelo Qatar, Israel tem 12 horas a partir das 7 da manhã de Israel, ou da 1 da manhã do Brasil, quer dizer, tem até às 13 horas do Brasil para completar as suas operações militares no Irã. Quer dizer que, oficialmente, segundo o acordo, ainda há possibilidade até nas próximas 5 horas e um quarto de que Israel faça operações militares no Irã. O Irã aceitou esta condição, talvez porque está numa posição de debilidade, noutros momentos não o teriam feito, mas alguém lançou estes 2 mísseis que foram imediatamente desmentidos pela televisão pública de Teherã, dizendo nós não temos nada a ver, nós não fizemos nada. Eu acredito que Israel pode fazer alguma coisa, mas não vai arriscar que tudo isto se perca. Eu devo dizer-te, nesta zona do mundo, as nossas bolas de cristal estão muito turvas. Nunca podemos saber o que vai acontecer. Mas se eu tivesse que apostar e tivesse que dizer, eu diria que estes 12 dias, que pareceram 12 meses, nós passamos a noite nos refúgios, foi terrível esta noite, a pior de todas. Eu acho que terminamos esta etapa. Eu acho que o Irã tem um interesse primordial, porque durante 12 dias continuam tendo ainda, até esta tarde, centenas de aviões, centenas, se não milhares de drones ofensivos israelenses no ar. É uma sensação de asfixia, de claustrofobia, de golpe à sua dignidade nacional. O Irã é um país com uma dignidade nacional muito acentuada. Infelizmente é um país onde também há muito antissemitismo, historicamente. Mas há uma classe jovem que se quer ocidentalizar, que quer um futuro diferente, que está dentro desta arma. Esta é a arma mais letal para eles, e eles olham para Israel, eles olham para a Europa, eles olham para os Estados Unidos e eles dizem: nós queremos ser assim, nós queremos que a polícia da moral nas nossas ruas não nos pare se nós vamos vestidos de uma maneira mais ocidental, ou se as mulheres têm um pedacinho do cabelo delas fora do véu, do hijab, do véu que ainda lhes obrigam a utilizar. As mulheres, sobretudo no Irã, são o principal agente de mudança, eu acho, e do que pode vir a ser uma mudança no regime. Mas aqui há um tema muito interessante, que é: vai haver uma revolução no Irã? Eu não tenho a certeza e acho que ninguém sabe. É o grande tema de debate hoje nos governos, serviços secretos, ministérios de exteriores, de todo o mundo. Debate-se: será possível uma revolução dentro do Irã? Vamos ver factos. Os factos são que o Irã está muito debilitado, que o regime de Ali Khamenei, há rumores de que Israel tenha morto o seu filho Murtada. Nós sabemos que Ali Khamenei está escondido em algum bunker, em algum lugar. Pensa que é o líder de um Estado, não é o chefe de uma organização terrorista como era Hassan Nasrallah no Hezbollah. Está escondido, rodeado de oficiais que ele não conhecia, porque todos os oficiais que ele conhecia estão mortos. Israel matou-os nas primeiras horas dos combates, numa operação brilhante que vai entrar na história das guerras, na história das academias militares. O que Israel fez nos primeiros minutos
da guerra. Em qualquer caso, tudo isto é uma situação em que o regime do Irã, que é um regime extremamente brutal, está neste momento bastante desarticulado, e é por isso que há possibilidade que nos próximos meses, nos próximos anos, possa acontecer alguma coisa. A pergunta é o quê? Será que o povo se vai voltar a levantar, como fez várias vezes nos últimos anos, as mulheres, por exemplo, com a revolução do hijab, do véu, e conseguir derrubar o governo? É uma possibilidade. Mas há outra possibilidade muito interessante, Leila, e é que ontem eu ouvi que em Teherã há ex-líderes do regime atual, mais reformistas, como o presidente Hassan Rouhani, que era uma espécie, chamavam-lhe já há anos, quando ele era presidente, o Gorbachev do Irã. O homem que poderia fazer uma reforma dentro do regime. Um homem que queria, de alguma maneira, globalizar a economia, queria reduzir a indústria militar e o projeto nuclear. Um homem que queria, de alguma maneira, aproximar-se ao Ocidente sem mudar o ADN do regime, mas alterando de dentro, fazendo uma transformação um pouco que faz lembrar o que Chen Xiaoping fez na China, quando depois de Mao Tse-tung ele decidiu fazer uma economia híbrida que combinasse comunismo com capitalismo como uma forma de sobrevivência, porque a gente tinha fome na China naquela altura. Diziam que Rouhani poderia ser capaz de fazer a mesma coisa dentro do Irã. Ele caiu, perdeu as eleições, Ali Khamenei não o queria perto, mas ele agora, conjuntamente com o ex-ministro de Exteriores Zarif, reuniram-se em Teherã e disseram: vamos pedir ao governo, vamos pedir ao povo iraniano que se pare esta guerra imediatamente. E para reduzir os danos, Israel está a destruir o Irã. Tudo o que nós temos que parar esta guerra e temos que impedir que eles possam continuar as suas operações. Eu penso que não só pode haver uma revolução, pode acontecer que a gente se levante e comece a marchar nas ruas, milhões de pessoas aproveitando a debilidade de Ali Khamenei e do regime, mas há também uma possibilidade de que personalidades relacionadas com o regime façam algum tipo de mudança gradual dentro do próprio regime. O que não há dúvida é que o Irã está neste momento numa encruzilhada, e direi também que politicamente aqui em Israel há rumores que eu não pude confirmar de que Netanyahu, que está muito reforçado, que poderia ganhar as eleições, e eu imagino, apesar de que não há ainda sondagens sobre isso, voltar a ganhar, há quem diga que ele poderia impor umas eleições relâmpago. Mas se me permites, o absurdo de como os mídias internacionais não percebem nada do que acontece, o que é que muitos repetem esta manhã nos mídias? Repetem que Bezalel Smotrich disse que vamos fazer tremer Teherã por causa dos 2 mísseis que foram lançados. Ainda não perceberam que Bezalel Smotrich é uma espécie de instrumento para Netanyahu, que ele não foi parte das decisões críticas dos últimos meses, que ele não será parte das decisões críticas, ele tem só um poder de veto sobre algumas das decisões de Netanyahu, talvez, porque sem ele o governo pode cair. Mas Netanyahu manipula-o para os seus interesses, e ele nem passa o mínimo necessário para entrar no próximo Parlamento se houvesse eleições agora. Quer dizer, o partido de Bezalel Smotrich, o sionismo religioso, não estará no próximo Parlamento, provavelmente. Então, segundo todas as sondagens dos últimos meses, quer dizer, de novo, a imprensa internacional concentra-se, em parte, nas coisas folclóricas, nas coisas que chamam a atenção, nas coisas que permitem lembrar de novo a extrema-direita israelense, mas que neste momento são praticamente irrelevantes em tudo o que vai acontecer na política de Israel. Henrique, vamos ver a reportagem que você fez ontem, que dá o clima do que foram os últimos dias. Vamos ver.
Em 11 dias de guerra entre Israel e o Irão, os israelitas recorreram a todo tipo de abrigos, dezenas de vezes, normalmente várias vezes por noite, e por vezes também durante o dia. Uma parte da população continua a trabalhar, mas as universidades e as escolas continuam fechadas. Cerca de 90% dos mais de 500 mísseis balísticos lançados pelo Irão foram interceptados pelos sistemas de defesa israelitas. No entanto, aqueles que conseguem infiltrar-se provocam grandes danos materiais. Esse é o caso de Ness Tziona, a 30 quilómetros a sul de Tel Aviv. הטיל נפל ישר, ישבו פה זוג מבוגרים והכלב שלהם, הם ירדו לממ"ד, וזה מה שהציל אותם, הם יצאו בלי שריטות. אני הייתי בתוך הבית, הבית מפורק לגמרי, דלתות עפו, זכוכיות עפו לכל כיוון, מי שהיה בממ"ד שריטה לא קרה. איפה יש מקום? De repente, ouvimos a mensagem arrepiante da Unidade de Proteção Civil. Alerta máxima. Procurem proteção imediatamente. Bom, tremeram os nossos telefones a advertir que vai haver um ataque. Vamos para a sinagoga. Daqui a uns segundos vai começar a tocar a sirene. Repara. Emergency Alert Extreme. Come on. Estamos todos no refúgio, demasiadas pessoas num lugar relativamente pequeno. Some of the facilities, the warehouses, I mean, that is a serious threat. Think about it. Their missile ballistic program, it already reaches Europe. Okay, we've seen some of their actions and what they are doing with that program. They have accelerated their capability just in those last months. O Irão continua a tentar lançar mísseis sobre Israel. É verdade que lançam agora menos mísseis porque a Força Aérea Israelita está a atuar e está a ocupar o espaço aéreo do Irão. Diz-se que eles ainda têm entre 150 e 200 plataformas de lançamento de mísseis balísticos. Esta noite houve um ataque, mas houve um só míssil que foi interceptado. Neste momento estamos a ver um novo ataque, uma tentativa de criar uma espécie de guerra de desgaste em Israel. Estávamos no meio da rua a filmar e aqui está a vice-ministra de Negócios Estrangeiros israelita e há muita gente da rua que se reuniu neste refúgio dentro de uma sinagoga, ao lado de uma sinagoga, e estamos à espera de ouvir os impactos e de que isto acabe. A pergunta que todos se fazem neste momento em Israel é se estamos perante uma guerra de desgaste que ainda vai continuar bastante tempo ou se vai acabar nos próximos dias, talvez com um acordo diplomático ou com uma conclusão dos ataques militares israelitas e norte-americanos no território do Irão. This is a moment in history where we have to defend humanity, to protect not just our children, but children all around the world from one of the most vile, most dangerous regime you can imagine. Their plans for the ballistic missile program was accelerated in those 3 months. And I understand, we wish it could be resolved in diplomatic means. For years, we've been trying diplomatic means. But the fact is that during this time, they've been deceiving us, not just us, but the international community. You see these wonderful people here in this shelter. Israelis are resilient people. We're strong. It's a very difficult time, don't get me wrong, for my children, for my 3 little girls, but we understand what's at stake. If we don't do that now, if we don't gather together and toughen up now, then it could have been a far greater disaster in the future for my children and for our grandchildren. Hoje, Ness Tziona teve sorte.
e todos os mísseis iranianos foram interceptados. Já em Yavne, a 10 quilómetros, um edifício num bairro residencial foi destruído, provocando vários feridos. No abrigo da sinagoga, sabem que não será a última vez, mas desta vez encorajam-se mutuamente e tentam manter a moral em alta. Henrique Zimmermann, a SIC, em Ness Tziona. Henrique, hoje tem uma reunião do GCC, né, o Conselho Ministerial dos Países do Golfo, em Doha, no Catar, e há pouco eu via um trecho de uma entrevista coletiva do primeiro-ministro do Catar, o Sheikh Al Thani, a respeito dessa reunião, e obviamente um dos assuntos é, né, isso que aconteceu entre Israel e Irã, ou o que acontece ainda, é difícil a gente ter a dimensão, mas qual a importância dessa reunião, desses líderes representantes de países do Golfo? É muito importante porque tu lembras-te daquela gravação que eu te mostrei há uns dias, num dos programas, de um príncipe de um destes países, o que ele me dizia. Ontem disse-me coisas mais fortes ainda, que não vou repetir, mas eu acho que estes países estão numa espécie de dualidade, porque, por um lado, eles opõem-se ao Irã. O Irã é uma ameaça comum com Israel para eles. Eles todo o tempo dizem, nós não temos os meios de proteção que vocês têm, vocês Israel. Não temos agentes secretos dentro do Irã a fazer uma guerra cirúrgica que dura mais de 2 décadas. Não temos sistemas de defesa como o Arrow, a flecha ou a cúpula de ferro, ou os americanos do TAD, alguns deles têm, mas não têm na maioria dos casos. Não têm proteção e o Irã pretende conseguir a hegemonia do mundo muçulmano. Eles sabem isso, mas ao mesmo tempo eles têm medo de se transformar em objetivos do Irã também, porque eles sabem que se eles apoiam Israel abertamente, o Irã pode atacá-los com mísseis, como aconteceu já na Arábia Saudita, em Dammam, na cidade de Dammam, onde está toda a indústria petrolífera da Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo, conjuntamente com a Venezuela, e eles dizem, nós não queremos transformar-nos num objetivo. Mas está claro que se nós vamos e vemos os países árabes à volta, o Líbano apoia Israel e apoia os Estados Unidos, sobretudo, e quer entrar nos acordos de Abraão e quer dominar o Hezbollah, que não entrou na luta a favor do Irã. Repara este detalhe, o Hezbollah muito debilitado, apesar do pedido de Ali Khamenei, do líder supremo do Irã, pedido não, ordem, de que entrassem nos combates, não entraram. Na Síria permitiram que os aviões israelenses passassem centenas de vezes, em 12 dias, de um lado ao outro, sobre o seu território, sobre o seu espaço aéreo, e o Ahmed Ashara, o presidente, fortalece a cooperação militar com o Ocidente e diz que quer entrar nos acordos de Abraão. Depois vemos como o Iraque deixou que Israel voasse sobre eles, como a Jordânia abateu drones com os seus pilotos, drones que vinham a caminho de Israel e que sobrevoaram o seu território. A Arábia Saudita passou a Israel informação todo o tempo, e não só, mas eles mantêm um segredo absoluto à volta, e os Emirados Árabes Unidos mantêm uma posição teoricamente neutra, mas na prática totalmente ao pé de Israel e com trocas inclusive de ajuda militar em todos os aspectos. Marrocos não tem relações diplomáticas com o Irã e mostra simpatias pela aliança Estados Unidos-Israel todo o tempo. E no meio disto tudo vem o Catar, esse país minúsculo, um reino minúsculo de 350 mil habitantes. Isso deve ser como um bairro do Rio de Janeiro ou de São Paulo. E eles, que têm 2 milhões de estrangeiros, mas têm muito, muito, muito dinheiro, eles transformaram-se neste momento, Leila, no negociador ultimativo do Oriente Médio. Eles são os únicos que são capazes de falar ao mesmo tempo com Israel e os Estados Unidos e com o Irã, ou com o Hamas e com Israel. E é assim que a Thani, que está neste momento reunido com os países do GCC, do Conselho do Golfo, condena
o ataque do Irã sobre o Qatar, como se não fossem eles que tivessem combinado tudo como uma saída para acabar esta guerra, condena os ataques israelenses contra o Irã, que diz que são irresponsáveis, e ao mesmo tempo dá uma notícia que é uma autêntica bomba. Nos próximos 2 dias, Israel e o Hamas vão renovar as negociações sobre Gaza, sobre os reféns, sobre o cessar-fogo em Gaza, por intermédio do Qatar, talvez do Egito e dos Estados Unidos, de Steve Witkoff. Eu posso dizer que Israel já disse e passou a informação ao Hamas de que está disposta a aceitar os parâmetros de Steve Witkoff para pôr em prática o fim, o cessar-fogo em Gaza, que levaria à libertação de pelo menos uma parte dos reféns. O que de tudo isto sai que o Qatar ganha aqui um protagonismo enorme. Eles são o instrumento utilizado por Donald Trump para conseguir o fim da guerra, e agora Donald Trump tenta manter uma posição um pouco mais equilibrada. Depois de que ajudou a Israel, hoje diz a Israel: devolvam os seus pilotos a casa. Ou seja, que ele quer assegurar que o Prémio Nobel da Paz, ele quer assegurar que este cessar-fogo se cumpra e esta guerra pertence ao passado. Mais que isso, né? Ele escreveu na Truth Social: Israel, do not drop those bombs. If you do it, it's a major violation. Enfim, Israel, não bombardeie. Se fizer isso, vai ser uma grande violação. Traga seus pilotos para casa. Um tanto em resposta ao que disse o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, de que iria retaliar a violação do cessar-fogo alegadamente feita por Israel, enfim. Ou seja, a coisa toda está tensa ainda, mas realmente o Trump dizendo agora, né, se colocando como uma figura que está segurando a onda, digamos assim, de Israel, né? Totalmente. Ele põe-se agora numa figura, mas sabes o que é inteligente da parte de Netanyahu é que ele deixa-lhe. Ele podia, de alguma maneira, dizer não, você tal. Ele não brinca com Trump. Ele sabe que Trump é um tipo que pode ser muito imprevisível e muito duro, então ele trata-o com luvas de seda, de alguma maneira, e com muito cuidado. Ele conseguiu de Trump o que queria, que era um ataque contra as instalações nucleares. Isso foi feito, está feito, e agora é preciso começar a pensar na frente. Onde é que vamos daqui a partir deste momento? E há pouco, deixando uma reunião em Haia, uma reunião da OTAN, o Trump disse para os repórteres que não estava contente com nenhum dos países, nem com o Irã, nem com Israel, mas especialmente com Israel, porque atacou, descarregou, enfim, depois de ter concordado com o acordo, né, com o cessar-fogo. Então, vamos ver o que vai daqui para frente. Agora, tem uma questão política para o Trump interna também, né, porque a decisão de, digamos assim, entrar em guerra sem passar pelo Congresso, isso virou ouro para a oposição, para os democratas. Então, declarações de Alexandra Ocasio-Cortez e outros líderes democratas: como assim ele tomou essa decisão de atacar o Irã sem passar pelo Congresso? Isso não pode. E tem eleições no ano que vem, de meio de mandato, né? Não é nada, deixa de olho nisso. Deixa-me prever o que vai acontecer com tudo isto? Nada. Isto. E deixas-me prever o que vai acontecer nas próximas eleições do ano que vem? Isto vai ser história da Idade Média, como se fosse dentro de um ano. Vão acontecer tantas coisas no próximo ano aqui. Tantas coisas, Leila. Vamos ver tantas mudanças. Eu acho que longe daqui do Oriente Médio, as pessoas ainda não entendem o alcance do que aqui aconteceu. O que nós vivemos aqui nos últimos 21 meses é uma revolução. É a mudança de um paradigma de quase 80 anos de duração, depois da Segunda Guerra Mundial. É um novo paradigma completamente diferente. Vamos ver uma coalizão nova que se vai formar aqui, que vai entre Israel e vários países árabes. Ainda vamos ter grandes dificuldades. Eu penso que o Hamas está agora contra a parede em Gaza. Eles sentem-se abandonados
não vai ser fácil, ainda vai haver muitos spoilers que vão tentar acabar com tudo isto, mas a minha esperança, eu outro dia tive uma conversa com alguém em Ramallah, e devo dizer que os palestinos estão cheios de esperança. Eles sentem que este é um momento que pode vir a ser histórico para eles também, sobretudo se eles voltam para Gaza. A pergunta que há aqui, Leila, está claro que a Arábia Saudita quer um acordo com Israel, mas qual é o mínimo que eles podem dar a Netanyahu, se é que é Netanyahu que vai negociar isto, ou se é o próximo primeiro-ministro, Naftali Bennett, quem sabe, e qual é o mínimo que a Arábia Saudita vai exigir a troco de uma normalização com Israel? Será que é, como eles diziam, um Estado palestino? Ou será que lhes basta um acordo no dia depois em Gaza e uma aceitação por parte do Senado norte-americano que é necessária para poder ratificar o acordo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita de investimentos de mais de $1 trilhão? Será que vai desbastar isso para voltar, agora que o Irã está mais débil? São muitos dilemas ainda, mas eu acho que vamos ver nos próximos meses mudanças estratégicas extremamente importantes para o futuro. Eu acho que todo israelense hoje pode dormir um pouco mais tranquilo. Isso é a primeira vez que eu me lembro, desde que eu estou em Israel, em décadas, que isso acontece. Não quer dizer que o Irã não tente no futuro voltar a ter poder nuclear, não quer dizer que não haja outros países da região, como a Turquia, que no futuro tentem conseguir armas nucleares. Tudo isso é possível, mas neste momento Israel conseguiu o seu maior êxito militar da sua história e conseguiu parar esta ameaça que tirava o sono a muitos israelenses. Agora, tem umas interrogações, que tem várias interrogações no ar. Algumas dizendo respeito ao programa nuclear iraniano são, é difícil ter certeza de qual foi o estrago em Fordow, né, mesmo com a ação norte-americana, uma vez que as instalações são subterrâneas e tal, o tanto que foi destruído. E a segunda coisa é o paradeiro do urânio enriquecido iraniano, que, até onde a gente sabe, é incerto. Enquanto as centrais nucleares, deixa-me tranquilizar-te, estão destruídas. Passa o que passa, aconteça o que aconteça. Fizeram-se aqui estudos em Israel, no exército, nos serviços secretos. Estão destruídas suficientemente como para que demore muito tempo em reconstruí-las, e se as reconstruírem, Israel e os Estados Unidos vão descobri-lo imediatamente. Eu acho que já ninguém tem dúvidas que Israel sabe exatamente cada detalhe do que acontece dentro do Irã, sabe exatamente de onde está cada cientista nuclear, de onde estão os generais, pode chegar a eles se quiser. Israel tinha informação de onde estava Ali Khamenei e decidiu não o fazer, finalmente não o atacar, porque era preciso alguém que estivesse lá para tomar a decisão e para aceitar este cessar-fogo, ou para beber o copo de veneno, como dizia o Ayatollah Khomeini, o anterior, quando aceitou um armistício com o Iraque, depois de 8 anos de guerra. Ele disse: eu vou beber o copo de veneno, metaforicamente. Isso era o que era preciso agora, que houvesse o Ali Khamenei para beber o copo de veneno e aceitar um cessar-fogo. Ou seja, que isso está feito. O tema do urânio enriquecido é um tema que nós desconhecemos. Eu tenho esperança que Israel saiba de onde está, se é que não foi destruído nas centrais nucleares. Em qualquer caso, é preciso entender que esse urânio enriquecido sozinho não serve para fazer uma bomba nuclear. Ou seja, pode ser a base de uma futura bomba nuclear, de um futuro projeto nuclear. A ameaça não desapareceu ao 100%, mas há neste momento outros países que estão mais próximos e que podem ser mais ameaçadores. O Irã, nos próximos anos, eu atreveria-me a dizer na próxima década, talvez na próxima geração, vai estar muito ocupado com outras questões de sobrevivência interna, e qualquer informação que Israel provou aqui uma coisa. Há um tema do qual nós não falamos e que eu acho que é extremamente interessante. Não sei se tu te lembras, mas antes de 7 de outubro, uma vez, o Hezbollah colocou 2 tendas de camping
na fronteira, na zona, no no man's land, entre a fronteira israelense e a fronteira do Líbano. Tu lembras-te disso? Isso foi há 2 anos e meio. Colocaram 2 tendas que eram uma autêntica provocação a Israel. E nesse momento, o Netanyahu que agora atacou o Irã, disse que ele não queria destruir as tendas ou obrigá-las a ir-se embora, apesar de ser uma violação clara dos acordos de separação de forças, porque temia que pudesse haver uma reação de mísseis do Hezbollah sobre Israel. E o Hezbollah tinha 200.000 mísseis, ou seja, poderia ter feito uma coisa que poderia provocar uma guerra tremenda, segundo o que pensou ou o que temeu Netanyahu. Mas depois veio o 7 de outubro. E depois do 7 de outubro, Israel é um país diferente. Quando há uma provocação, Israel reage ao momento, não espera. E é isso que aconteceu com o Irã, é isso que aconteceu na Síria, no Monte Hermon, é isso que aconteceu no Líbano com o Hezbollah, quando houve a troca de poder do Hezbollah ao governo de Youssef Aoun, é isso que Israel faz com os Houthis no Iêmen, é isso que Israel faz com as milícias na Síria e no Iraque, e o que fez também, continua fazendo com o Hamas em Gaza e a Jihad Islâmica. Quer dizer, há uma mudança de chip em Israel. Se há alguma violação, se há alguma ameaça da segurança de Israel, Israel vai reagir e nisso, acredita-me, não há esquerda ou direita em Israel. Há um consenso total porque há a compreensão que essa contenção de Israel levou ao 7 de outubro. E Israel, depois do 7 de outubro, é um país diferente e não vai voltar a aceitar algum tipo de violação da sua segurança. Quer dizer que se o Irã fizer um passo em falso, no qual tente reconstruir o seu projeto nacional nuclear, acredita-me que vai haver 2 coisas. Uma, Israel vai saber imediatamente, porque tem os meios para saber, tem os agentes dentro do Irã, provou isso claramente durante estes 12 dias, que sabia praticamente tudo o que lá acontecia. Isso por um lado, e pelo outro lado que Israel não vai conter-se nesse caso. Henrique, nossa, tantas coisas, né, pela frente. E aí, como é que a vida vai retomar a normalidade? Você poderia dizer que hoje já é um dia que está nesse caminho? Como é que você está antevendo aí essa semana? Eu hoje na estrada vi muitos carros já, vi muito mais lojas e cafés abertos, e eu penso que amanhã depois retoma-se o aeroporto. O aeroporto está aberto, mas sobretudo para voos que voltam do estrangeiro. Neste momento eu acho que vão recomeçar, a companhia Fly Dubai dos Emirados anunciou que vai começar os voos amanhã ou depois, de Dubai para Tel Aviv. Quer dizer, estamos a ver que há companhias que voltam, há companhias que vão demorar um pouco mais. Os europeus têm uma posição muito mais, eu diria, crítica em relação a Israel, vão demorar mais tempo. Eles tentaram várias vezes voltar e houve esta frustração de que continuamente as coisas se complicavam por um motivo ou por outro. Eu não sei se este verão de Israel vamos ver já muitas das companhias espanholas, francesas, britânicas, alemãs funcionando em Israel. Eu acredito que os alemães vão voltar rapidamente. O chanceler alemão foi um dos mais valentes que disse que Israel fazia o trabalho sujo para todo o Ocidente, mas há países como a Espanha de Pedro Sánchez que não perde um momento para fazer o ridículo nas suas reações, que dá a impressão que é mais ayatollah que o ayatollah e que de alguma maneira pode vir a atrasar de alguma maneira o envio de aviões desde Madrid e desde Barcelona, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho a impressão que vamos ver uma rápida volta à normalidade e depois de cada guerra neste país, eu já vivi vários momentos assim, eu devo dizer-te que há uma espécie de explosão de euforia. Os israelenses
precisam de respirar, começam a viajar ao estrangeiro, começam a chegar judeus e não judeus de todo o mundo, começam a crescer os investimentos estrangeiros, sobretudo no high-tech israelense, mas há aqui uma condição, e é que é preciso acabar com o tema de Gaza rapidamente, mas o que não há dúvida é que o facto de que Israel não tenha uma ameaça nuclear pode servir para, de alguma maneira, reformar a economia israelense e melhorá-la muito. Vê lá que neste momento, apesar do gasto militar que tem Israel nos últimos meses, que é brutal, como tu podes imaginar, a dívida pública de Israel é de 69% do PIB, que é menos do que o Japão, 235%, a Itália, 137%, ou a França, 116% de dívida pública do PIB. Quer dizer que a situação de Israel é delicada, mas não é crítica, porque apanhou, de alguma maneira, a economia israelense, toda esta crise provocada pelo Hamas, mas que foi o autor intelectual e operacional de tudo isto, foi o Irã. Tudo isto apanhou Israel num momento relativamente bom economicamente, mas não há dúvida que vai haver um preço alto e é preciso reconstruir agora não só o sul, na fronteira, nos kibbutz de Gaza, senão também em Sderot e em Ofakim, senão também o norte e agora também em Tel Aviv, em Beersheba, em Haifa, dezenas, centenas de prédios que foram destruídos e que alguns vão ser demolidos e terão que ser reconstruídos. Eu espero que a diáspora esteja à altura de tudo isso também, porque estamos no mesmo, somos dois lados da mesma moeda. Henrique, querido, muito obrigada, viu? E nos falamos em breve. Oxalá, como diz você, com boas notícias. Oxalá, oxalá. Hoje, pelo menos, tivemos uma notícia melhor. É isso. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.